Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, que saudade de estar aqui, né? Vamos lá? Provérbios 15, 23 diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom conselho na hora certa. Provérbios 13, 3 diz assim: quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Salmo 141, 3: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Como é importante um bom conselho, ainda mais na hora certa. Um bom conselho é a saída para muita gente, é a direção, é a luz no fim do túnel. Você tem a resposta para essa pessoa, daquilo que ela está precisando. E o que é um bom conselho? Existe conselho e um bom conselho. O bom conselho, ele é baseado na palavra de Deus. Porque quando você aconselha alguém, você torna responsável por cada palavra que sai da sua boca. Você se torna cúmplice daquilo que você está falando, daquilo que você está aconselhando. É uma grande responsabilidade. E é muito preocupante aconselhar alguém com aquilo que eu acho que Deus acha. Não aquilo que eu sei o que Deus pensa, mas aquilo que eu acho que Deus acha. É preciso ter muito cuidado para não ouvir quem não ouve Deus. Quanta gente está falando o que Deus não falou, falando o que sente para agradar. Quantas vezes você já não teve vontade? Uma pessoa vem falar com você, você quer ajudar, você quer ter uma palavra. Aí ela sai do seu coração, pá, saiu. Existem os novos convertidos, lindos, que delícias. Aqueles que estão aceitando ao Senhor, eles estão na vibe. Eles estão com sede, eles estão com fome, né? Aí eles se batizaram, eles querem falar, testemunhar. Eles querem muitas coisas. Mas o novo convertido não está pronto para aconselhar. Ele não tem profundidade ainda, não deu tempo. Porque para você se aprofundar precisa de tempo. Ninguém conhece a Bíblia do dia para a noite. Ninguém tem experiências, e por mais que as experiências sejam grandes, e é aquilo que nunca ninguém pode tirar de você, são as experiências com Deus, as confirmações do Senhor. Precisa um tempo para você absorver a palavra de Deus, e você saber exatamente o que Deus pensa sobre cada situação. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que ia tomar uma atitude, uma direção muito séria, que para Deus é até que a morte nos separe, né? Até o céu. E essa pessoa foi tomar uma decisão baseada em alguém que falou assim: mas essa pessoa vai na igreja, ela é nova convertida. Ela falou para eu fazer, porque Deus está comigo, Deus me entende. E não era uma situação legal. Mas eu entendo que o novo convertido quis ajudar, quis falar: não, vai casar, vai ser bênção. Mas tinha muita coisa no meio do caminho acontecendo. Ah, mas essa pessoa está aí na igreja, ela se batizou agora. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Não apenas os novos convertidos, mas as pessoas que já estão na igreja, mas que ainda não conhecem a palavra. Não teve interesse, não tem tempo, ainda não conhece. E como nós temos vontade de ajudar as pessoas, mas como isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Nós somos responsáveis por vidas, por famílias. Quando uma direção sai da nossa boca, uma decisão é tomada. Eu tomo muito cuidado, eu amo aconselhar. Amo falar com alguém, eu amo quando alguém entende, mas eu tomo muito cuidado. Eu conheço a palavra, eu conheço o caráter. Então tem coisa que eu já sei se é ou não. Se é da vontade, se Deus aprova, se Deus não aprova. Mas tem situações que eu também não sei o que fazer. Então quem já conversou comigo, seja pela internet, seja no gabinete, ouve o quê? Vamos orar. Porque enquanto oramos, Deus traz a direção. Eu não posso dizer o que eu acho que a pessoa tem que fazer. Deus não falou.
nós precisamos tomar muito cuidado. Quantas vezes eu converso com pessoas e chega no momento que eu falo assim: eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que Deus quer que você fale. Quantas pessoas, talvez você está sentado aqui, você já ouviu isso de mim. Você vem, você me procura e você fala, você quer me convencer a falar aquilo que você quer ouvir. Mas eu falo o quê? Eu só falo o que Deus quer que você ouça. E quando você aceita, Deus Ele faz. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Eu não falo o que a pessoa quer ouvir. Eu não quero agradar ela, eu quero agradar o Senhor, mas eu quero que ela viva uma vida no centro da vontade do Senhor. A nossa carne quer ouvir muitas coisas. A gente deseja muitas coisas que não estão no centro da vontade do Senhor para a nossa vida. E às vezes a gente não sabe. Então a gente quer convencer as pessoas. E quantas pessoas saem falando para agradar pessoas e se tornam responsáveis pela queda lá na frente. Você pode aconselhar desde que você saiba a palavra. O bom conselho, como nós abrimos aqui, é o conselho através da palavra. Tudo que você precisa está na palavra de Deus. Você precisa aconselhar. Existem 3 tipos de pessoas numa igreja. Os frequentadores. Quem são os frequentadores? Eles são muito bem-vindos. Amamos pessoas. A casa é do Pai. Aqui é para todo mundo. Mas a igreja não é um lugar para frequentar, é um lugar para pertencer. É família, é posicionar. Eu faço parte da igreja. É diferente quando você só frequenta. Você não é ovelha. Ah, pastora, como assim eu não sou ovelha? Não, porque a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Eu dou uma direção aqui, o pastor dá uma direção baseado na palavra de Deus para você. Aí você fala: nossa, eu amo a pastora, eu amo o pastor, eu amo a igreja. Mas você vive a sua vida. Você acha muito lindo tudo que eu falo, mas você continua vivendo a sua vida, porque você só frequenta. Então existem os frequentadores que nós cremos em nome de Jesus, que não foi você que quis vir aqui, foi o próprio Deus que te atraiu para cá. E que você sim vai se tornar família. Você vai pertencer, porque você vai se posicionar. Para você ser apto a aconselhar, a ajudar as pessoas através da palavra de Deus. Nós temos quem mais? Os bebês na fé, que são esses que eu falei. Estão no primeiro amor, acabaram de se batizar. Precisa de tempo, precisa de atenção, precisa de compreensão, precisa segurar, né? Precisa segurar, calma. Segura, é muita empolgação, mas ela precisa o quê? O pastor abriu falando aqui, permanecer. Precisamos permanecer. Permanecer que é difícil. Começar não é. Permanecer para ganhar coroa lá no final. Estar com Jesus lá no céu. Quais são os outros? Os crentes rasos, que são aqueles que não têm profundidade, que são aqueles que vêm, que amam estar aqui, que amam estar na casa de Deus, mas que não. Os maduros na fé, aquele que você vai chegar para ele e vai perguntar isso, ele vai falar: isso é isso, vai orar com você, vai te ajudar, vai te pegar pela mão e vai falar assim: ó, esse é o caminho, andai nele. Ele sabe, ele conhece a palavra, ele sabe o que Deus gosta, não o que Deus acha, ele sabe exatamente o que Deus aprova. Ele não acha, ele sabe. E os lobos? Pastora, lobo na igreja? Tem, irmão, tem aquele que parece ser, mas não é. Ele está aqui só para tirar você do caminho. As meninas, né, as meninas, as carentes, lança essa carência aos pés de Jesus, que aí você vai, o lobo chega, você já expulsa no nome de Jesus, você não deixa nem chegar perto. Tem aqueles que chegam de mansinho. Tem as lobas, existe loba? Mas é loba. As lobas que chegam nos meninos, né? Só para tirar você da presença. Fala: quero estar junto com você. No louvor tá lá, pensando né? Aí fica fazendo uns convites para você. Deus entende. Essas frases. Ixi, né? Deus entende. Nada a ver. Aí todo mundo faz. Mas nós vamos casar, não é? Não, amor, nós vamos casar. Amor, nós vamos casar. Não, quando você não casar, você não tem certeza que você vai casar, filha. Né?
O homem também. Tem fruto, gente, tem que olhar fruto, tem que olhar vida, tem que olhar tudo. Tem lobo, mas Deus está, de olho nos lobos. De onde vem o bom conselho? Daqueles que conhecem a palavra e o caráter de Deus. Ele não muda. E isso nos traz o quê? Uma esperança. Se Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo. O amor dEle por nós não muda. Que delícia pensar isso. Mas também Ele não muda o que Ele diz na palavra dEle. Não muda. Se alguém falar para você que Deus muda palavras, mentira. Deus não muda. A Bíblia não muda. O que é, o que não é, não é. O que é pecado, o que é bênção é bênção. Isso nos gera um temor. Então você precisa ouvir conselho de quem conhece a palavra e o caráter de Deus. Aqueles que agem baseado nos princípios de Deus. Aqueles que não se preocupam em agradar as pessoas. Se você não sabe a resposta, em nome de Jesus, pergunta. Fala para a pessoa: amiga, eu não sei te responder, mas eu vou buscar essa resposta para você. Pergunta, manda para o suporte, tem paciência para o suporte responder, tá? Manda no Instagram, pergunta. Se você é dos jovens, tem os pastores, tem os coordenadores, os líderes dos teens, pergunta para alguém: olha, uma amiga aconteceu isso, ela quer saber, Deus aprova, Deus não aprova, eu sou novo convertido, eu quero... Pergunta antes, porque você vai ser responsável por aquilo que sai da sua boca. Porque você não precisa falar aquilo que você não sabe. É melhor você orar e falar: depois eu te falo. Quando eu fico sabendo que alguém deu um mau conselho aqui, eu fico chocada. Porque a gente tem pregado a verdade no altar. Então não é o que você acha, é o que você escuta do altar. É o que a Bíblia diz que é. Por isso precisamos ter sim muita responsabilidade. Não seja precipitado no falar. Não seja precipitada em aconselhar. A gente gosta muito de falar, as mulheres. Às vezes precisa, né? Respirou, perdeu a vez. Então é muito, na multidão de palavras também, né? A sabedoria, mas também, nós lemos ali, né? A ruína, aquele que fala muito. Porque a gente vai falando sem orar, sem pensar, sem buscar no Senhor. O mesmo cuidado você deve ter com quem te dá conselhos. Suas decisões não podem ser baseadas em conselhos de pessoas que acham o que Deus acha. Checa, pergunta, ore ao Senhor. Se você tem intimidade com Deus, se você ora a Deus, Deus vai te dizer se o que você ouviu é ou não do céu. Tem muita gente caindo em armadilhas. Observe os frutos de uma pessoa, a vida dela, as palavras, a maneira como ela se comporta na igreja, na escola, no trabalho, na rede social. Só não vê quem não quer, gente. Ninguém consegue disfarçar o tempo todo. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com as decisões que você tem tomado na sua vida. Decisões geram consequências. Uma decisão baseada no que Deus quer, você vai viver o que Deus tem para você. Mas uma decisão fora do que Deus quer, você vai viver uma consequência. Você vai sofrer. Deus recalcula a rota, recalcula, cura as feridas, mas precisa sofrer? Espera, pergunta. Paulo sabia que Timóteo poderia ser influenciado, ele deixou 2 cartas. Primeira carta para Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21, diz assim: Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Essas 2 cartas têm N conselhos para ele, sobre tudo, sobre pessoas, sobre casamento, a mulher, o homem, como tudo deve ser, como deve ser. Uma lista de conselhos. E Paulo não era qualquer pessoa, ele era o pai da fé de Timóteo. Ele chamava ele de filho. Era um homem que levava Jesus. Então ele está dizendo: toma cuidado. Cuidado para você não se desviar do caminho da fé. É exatamente isso, toda essa mensagem de hoje.
Cuidado para você não se desviar com o conselho de alguém que não vem da parte do Senhor. E cuidado para não ser você, mesmo que na ignorância, mesmo que na inocência, desvie alguém do caminho de Deus. Que essa mensagem hoje gere temor em você, e você entenda que você precisa saber o que você fala para as pessoas, saber o que você escreve para as pessoas. Provérbios 14:15, para a gente terminar, diz: o ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Refletir é parar, pensar, é não ser precipitado. Seja prudente no falar e no agir. Seja um bom conselheiro, uma boa conselheira. É uma delícia aconselhar pessoas através da palavra de Deus e ver as pessoas vivendo no centro da vontade de Deus. A saída, a resposta, a luz no fim do túnel vem somente e eternamente e unicamente da palavra de Deus. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra de amor. Como é bom ouvir o Senhor. Espírito Santo, obrigada. Que o Senhor nos ajude a conhecer cada dia mais a Tua palavra, a guardar a Tua palavra no nosso coração, para que o bom conselho seja sempre presente nos nossos lábios, que possamos ter palavras de amor, de encorajamento, mas que a gente também não tenha medo de confrontar, de mostrar o caminho, de confrontar o erro, o pecado, porque tudo isso se resume a estarmos com o Senhor na eternidade. Mas enquanto isso não acontece, a vivermos no centro da Tua vontade, cumprindo o propósito por o qual nós somos criados, Pai. Que cada um aqui seja profundo no Senhor, conheça a Tua palavra e ajude e aconselhe pessoas a seguirem o Senhor, Pai. Que aqueles que são rasos se aprofundem, que aqueles que frequentam se posicionem, comecem, Senhor, a pertencer à família do Senhor, que saiam do muro, que deem um passo de fé, que não tenham medo da mudança, da renúncia. A fé vence o medo, e como é bom viver os Teus sonhos, Pai. Ajuda cada um aqui, ajuda a Tua igreja. Nós amamos as pessoas e nós queremos que todos façam parte, todos estejam conosco na eternidade. Nos dê maturidade, nos dê sabedoria, que essa igreja seja uma igreja sábia, uma igreja madura, uma igreja que sabe linha por linha da Tua palavra. É o Teu Espírito Santo que guarda no nosso coração. Por isso, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor faz infinitamente mais. Que possamos ser bons conselheiros do Senhor. Que possamos ser a saída, a resposta, a direção, a luz no fim do túnel. Porque essa luz é o Senhor. Usa-nos cada dia mais. Que cada um aqui seja instrumento poderoso em Tuas mãos. Eu já Te agradeço. Em nome de Jesus, amém? Aplauda Ele. Glória a Deus.